20 de junho, nós teremos aqui na igreja um seminário sobre células. Eu encaminhei para os líderes de células a temática do compartilhamento para esta próxima série. Vamos falar sobre emoções na Bíblia. Medo, alegria, ansiedade, essas emoções. Então, há de ser um compartilhamento, eu creio, muito abençoado. Que Deus abençoe você como líder, que Deus abençoe você como vice-líder e você como anfitrião. Quem não faz parte de uma célula ainda, participe. É um grupo pequeno, é um local de relacionamento, é uma troca, é uma conversa, é oração. Então, em cada dia da semana nós temos células se reunindo. Então, participe de uma, quer saber onde tem uma para participar, me procure o pastor Zeca, para poder participar. E podemos abrir novas células. No dia 20, então, teremos este seminário. Quem estará conosco é o pastor Davi Peregrina, pastor que coordena células na primeira igreja batista de Irajá. Eles têm lá talvez mais de 200 ou 300 células. Tá? 153. Então, o pastor não mente, mas aumenta, né? Então, 153 células. Aí, ele vai compartilhar conosco sobre essa dinâmica, o que é. Então, é muito importante que nós todos estejamos presentes. Tanto os irmãos, que são os líderes em especial, que não podem faltar, que não devem faltar, os vice-líderes e os anfitriões, como os participantes e toda a igreja. Quer saber como é que funciona, o que é? Venha, sábado, dia 20 de junho, das 8h30 da manhã até 11h30. Há de ser um encontro muito abençoado, não perca. E nesta semana participe então da célula, vamos conversar, vamos compartilhar sobre emoções na Bíblia. Lá na nossa célula tem uma visitante que tem participado, tem gostado, tem aberto o coração. Então, é um momento muito gostoso mesmo. Não perca, participe. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 26, versículo 34. Aí nós vamos caminhar para o capítulo 27 também, tá? Do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 26, no versículo de número 34, só para poder fazer esse destaque do que vem à frente, né? Bom, deixa eu contextualizar então um pouquinho. Aqui nós vamos ler a história de duas famílias. A primeira família, Isaac e Rebeca, os pais de Jacó e de Esaú, tá? E a segunda família, a própria família de Jacó. E nós vamos, então, considerar algumas coisas sobre essas duas famílias, para podermos falar sobre conflitos familiares. Conflitos que nós enfrentamos, passamos na vida e vivenciamos, então, na família. É sobre isso que nós vamos falar. Antes, porém, eu citei a visitante, mas não fiz aquele olhar no santuário. Está aqui a Cecília. Fique em pé, Cecília, por favor. É ela, está participando lá da nossa célula. Cecília, Deus te abençoe, você é muito bem-vinda, a gente abraça você aqui, sinta-se à vontade. Não está sendo bom lá mesmo, na célula? Amém, Deus te abençoe, pode se assentar, tá? Então, vamos pensar sobre essas famílias, conflitos familiares. Aí, esse versículo último do capítulo 26... nos coloca frente a uma questão que por vezes passa um pouco batido, que era o seguinte: quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por sua esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. O cara é um marmanjo, tem 40 anos, vai casar, e os pais não concordaram. Tornou-se amargura para os pais. Não tem muita explicação aqui, mas esse relato talvez nos ajude a compreender um pouco mais o relato seguinte.
Quando Isaac envelheceu, então observe que tem aqui um tempo, não é? Não é uma sequência de uma coisa que acaba e outra que termina, tem um tempo. Então, quando Isaac envelheceu, os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Esaú respondeu: aqui estou. O pai lhe disse: estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco, e vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa como eu aprecio, e traga para mim para que eu coma e abençoe vocês antes que eu morra. Rebeca, a esposa de Isaac, estava escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazer. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão, e ele disse: traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Olha que conselho de mãe. Olha que conselho de mãe. Trapacear o esposo, tá? Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem peludo, e eu sou um homem de pele lisa. Se meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador, e trarei sobre mim a maldição e não bênção. A mãe respondeu: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu lhe digo, vá e traga os cabritos para mim. Em outras palavras, eu sei o que estou fazendo. Ele foi e pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. E Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai: sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha comida, para que depois o Senhor me abençoe. Isaac perguntou a seu filho: como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto para que eu o apalpe, meu filho, e veja que você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, que o apalpou, e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e abençoou. Então perguntou: você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: eu sou. Então disse: traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe. Jacó levou até ele e o pai o comeu. Trouxe-lhe também um vinho e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse: venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. E lhe disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe deu o orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam a você e nações o reverenciem. Que você seja senhor de seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito quem o abençoar. E aconteceu que depois que Isaac abençoou Jacó, e tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caçada. Ele também fez uma comida saborosa e levou a seu pai e lhe disse: levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho para que o Senhor me abençoe. Então Isaac, o pai dele, perguntou: quem é você? Ele respondeu: sou seu filho, seu primogênito, sou Esaú. Isaac estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse: mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo, antes que você chegasse, e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaac respondeu: seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse:
Não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era a minha. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Um drama, minha gente. Um drama, não é não? Um drama que retrata tantos dramas que hoje acontecem e são vivenciados em algumas famílias. Um drama com alguns requintes, tá? Então, alguns destaques aqui. Quando eu li o último versículo, os 2 últimos do capítulo 26, para poder fazer como que um pano de fundo deste episódio do capítulo 27, porque no capítulo 26 tem esse mal-estar, que Esaú, já com 40 anos, decide a vida dele, mas de maneira que é contrária da expectativa dos pais. Será, é uma especulação, que por conta disso, Rebeca, então, com amargura, porque diz que eles ficaram amargurados, agora, então, quando o esposo já está envelhecido, está cego, e pela cultura judaica procede para abençoar o filho mais velho, será que é conservando esta amargura que, então, Rebeca ela vai realizar esta trama para, ao invés de Isaac abençoar Esaú, abençoar Jacó? Gente, tomemos cuidado com a amargura. Tomemos cuidado com a amargura. A Bíblia fala no Novo Testamento, se não me falha a memória, está no livro de Hebreus, que nós não devemos conservar no coração qualquer raiz de amargura. Como é que nós, então, devemos lidar com as amarguras na nossa vida, já que elas acontecem? Para que elas não enraizem, para que elas não cresçam e para que elas possam apresentar frutos de amargura. Frutos de amargura que tem a ver tanto no aspecto do adoecimento espiritual, quanto no aspecto do adoecimento emocional, quanto no aspecto do adoecimento físico. Guardar a amargura, então, tem prejuízos para a nossa vida nessas 3 dimensões. O que nós devemos fazer quando nos sentimos amargurados, quando nós passamos por momentos de amargura, somos decepcionados? Primeira coisa, devemos reconhecer a nossa amargura. Segunda coisa, expressar a nossa amargura, colocando-a perante Deus, entendendo este sentimento como um sentimento legítimo, mas que não deve ser permanente. De tal maneira que esta amargura não se transforme em um outro sentimento, que seja um sentimento de vingança. Vingança. Tem um pano de fundo aqui. E o que eu faço agora é tão somente uma especulação. Porque não é normal, não é assim compreensível, digamos, que frente a uma realidade de uma conjuntura familiar, a mãe faça uma conspiração em favor de um filho em detrimento do outro filho. Em especial, deste filho que é o mais velho. Porque o filho mais velho, e ainda mais o filho homem, ainda hoje tem assim como se fosse um aspecto de uma responsabilidade, de um reconhecimento. Não vou falar que é uma distinção de melhor ou de pior, mas por gente poder falar, este é meu filho mais velho. Você, então, aqui que é o responsável. Você, então, essa categoria. Esta ação que nós acabamos de ler, este relato, apresenta, então, o que nós podemos falar como sendo uma disfunção familiar. O que nós observamos aqui, neste relato da história de Isaac, de Jacó, e em seguida na história da família de Jacó, é o que nós podemos falar de uma família disfuncional. A sua família é funcional ou disfuncional? Uma família disfuncional é uma família onde não há uma harmonia. Uma família disfuncional é uma família onde não há uma boa comunicação. Uma família disfuncional é uma família onde um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Uma família disfuncional não trabalha bem com os seus sentimentos, os sentimentos adversos, não trabalha com as amarguras, não trabalha bem com as decepções. Então observamos nesta história o retrato de uma família disfuncional. Com as devidas proporções, todos nós, na nossa casa, na nossa família, temos disfunções. Temos disfunções. O
que este texto nos mostra, e outros textos da palavra de Deus nos mostram também, é que não há, naquilo que nós por vezes imaginamos, como sendo uma família plenamente funcional, ou uma família plenamente perfeita, um casamento plenamente harmonioso, uma relação pais e filhos plenamente clara, amável, não existe. Não estou dizendo e nem estou aqui legalizando as disfunções familiares, mas simplesmente destacando que não há essa característica de uma família funcional no que diz respeito a uma família perfeita, porque nós não somos perfeitos. E quando nós não somos perfeitos e nos relacionamos com uma outra pessoa que perfeita também não é, natural então se estabelece que alguns conflitos surjam. Eu gosto de ilustrar isso, não sou mecânico, não entendo nada de mecânica, a despeito que um colega meu, lá em Niterói, pastor Edmar, ele veio aqui ao Rio de Janeiro, e ele veio com fusquinha. E era um dia que estava uma tempestade armada, aquele céu tomado, que a gente ia cair um pé d'água. E ele me liga e fala assim: Ailton, você pode me socorrer? Porque eu estou enguiçado, ali na José Veríssimo. E eu vim de Fusca, e o Fusca é o hobby dele, né? Ele tem outro carro. E enguicei aqui. E agora? Bom, eu fiz contatos com alguns. Liguei para o Davi, aqui da nossa igreja. Davi, meu filho, você pode socorrer? Pastor, eu gostaria, mas eu estou em João Pessoa. Descarta. Aí liguei para um outro mecânico, que é aqui amigo. E ele falou: não, mas eu não faço esse serviço, não tenho como poder ir. Mas tem um amigo que faz. É um outro mecânico que tem aqui da BAM, quase que na esquina com a Pedro de Carvalho, e ele falou: não faça esse serviço. Ou seja, é um reboque. E aí, então, frente àquele céu tomado e aquela tempestade, eu falei assim: eu vou lá ao encontro dele, porque para poder, pelo menos, tirá-lo de lá. O carro fica, mas tira ele de lá. E aí eu liguei para ele para poder falar: Edmar, estou indo ao seu encontro, mas olha, faz uma coisa. Eu já tive Fusca, eu já tive uma Brasília, e já fiquei enguiçado várias vezes. E o meu ex-cunhado, Luiz, me socorria muitas vezes, de madrugada, por vezes eu, Simone, me lembro de uma vez, eu, Simone, Larissa Pequena, Joseli, ali naquela subida do Caxambi, lá em cima, naquela rua, à noite, com chuva, deserto, o carro enguiçou. E aquele negócio, o Luiz ia lá para poder... Inclusive, nesse dia, foi até uma pessoa que passou e deu carona para a gente, mas depois o Luiz ia lá para enguiçar. E aí o Luiz fazia um negócio que era o seguinte: pegava um pano molhado, já teve fusquinha, Reinaldo? É assim que funciona, pegava um pano molhado e colocava numa pecinha chamada bobina. Colocava o pano molhado em cima da bobina, para a bobina esfriar. Passava um tempo, ligava o carro pegava. Eu falei para Edmar, tenta isso, meu filho. Pega um pano molhado, põe em cima da bobina e vê se vai funcionar. Eu estou indo para aí. E aí eu vim, e quando cheguei aqui, não estava ele lá. Procuro para lá, procuro para cá, não está ele lá. Aí depois eu ligo: Edmar, eu fui ao seu encontro, cara, como é que você resolveu? Ele falou assim: Ailton, eu fiz o que você tinha falado, coloquei o pano molhado na bobina e o carro funcionou. Fusquinha é uma beleza, né? Brasília é uma beleza. Mas o que eu quero dizer é que esse é meu único conhecimento de mecânica. Mas no motor, né, para ele poder funcionar lá com os pistões, e tem uma pressão e tem um atrito, este motor tem que ser refrigerado, e esse motor tem que ser regado com óleo de combustível, para que ele não possa fundir. O que eu quero, então, destacar com essa ilustração, voltando aqui, para poder dizer que não há uma família plenamente funcional, perfeito, porque são pessoas imperfeitas que se unem, e é natural, então, que duas pessoas imperfeitas, ao se unirem,
se estabeleça por vezes uma certa pressão, se estabeleça por vezes certos atritos. E aí, para que não possa então haver uma fundição e possa trazer um prejuízo para o relacionamento, para o casamento, há de ter um óleo, há de ter alguma coisa que possa então ali aliviar aquele atrito. Biblicamente falando, este óleo que vai aliviar o atrito, não evitar, mas aliviar o atrito, tem nome. Qual é o nome? Qual é o nome? O que nos ajuda frente aos atritos que nós enfrentamos na vida, em particular no casamento e na família? É o amor, minha gente. É o amor. É o amor, no sentido bíblico que Paulo fala que é sofredor, que não se porta com soberba. É este amor que é decidido. É este amor que é sentido, mas este amor que é mais do que sentido, também decidido. Desta maneira, então, isso vai regando, e aí como o ferro afia, um vai melhorando o outro, de tal maneira que nós vamos nos aperfeiçoando no casamento, e nós vamos gerando pessoas que sejam pessoas mais funcionais, nossos filhos, a partir dos nossos relacionamentos. Então, o fato que este texto nos mostra, na história de Isaac e de Rebeca e de Jacó, com este drama, não é? Que tem muitas nuances, quando, por exemplo, Rebeca está grávida, e tem o relato de que no ventre dela se remexem aqueles dois bebês, e fala que então ali seria um contra o outro, já há alguma coisa ali intrauterina, já há alguma coisa que é da ordem do ventre. Observe então vocês, que por vezes, a mulher quando está grávida, ela já transmite para o bebê aquilo que é da ordem da sua emoção, do seu sentimento, daquilo que reflete o ambiente, que ela transmite porque ela recebe do ambiente familiar, que ela recebe do casamento, que ela recebe do trabalho, que ela recebe. Aí, alguns bebês por vezes já nascem com tique nervoso, né? Já na maternidade já nasce piscando, tique nervoso, porque a gravidez foi aquela gravidez onde a mulher recebeu aquelas influências, aquelas instabilidades. Então o texto fala sobre isso, mas não discorre muito sobre isso, certo? Está dado como sendo alguma coisa que é isso, mas não discorre. O que nós fazemos com os sinais que nós, por vezes, observamos na vida? Como é que nós lidamos com isso? Desse mal-estar do corpo, dessa coisa diferente. O que isso está denunciando? O que isso está demonstrando? Na sua vida, no seu casamento, na sua família. O que esse sinal está demonstrando? Meus queridos e meus amados irmãos, não desprezemos os sinais da vida. Não desprezemos os sinais da vida. Ontem eu ia para casa, e aí no sinal, no cruzamento perigoso, o sinal estava verde para mim, mas olha só, mesmo nessa cidade, infelizmente no nosso país, a gente tem que tomar bastante cuidado. Sinal verde. E se eu meto o pé, porque o sinal estava verde, nisso em que eu dou aquela aceleradazinha devagar para poder, mesmo com o sinal verde, conferir, vem um carro toda velocidade. Ou seja, avançou o sinal. E eu, dentro daquilo que estava correto, poderia ali ter causado um acidente, sofrido um acidente, uma coisa complicada. Não rejeite os sinais. Os sinais que aparecem no seu corpo, aquilo que denuncia no corpo, aquilo que aparece no seu relacionamento. Então, contemple os sinais, veja os sinais. A coisa é disfuncional, porque tem ali um mal-estar, não é, antes disso já tem uma postura de Jacó com Esaú por conta da lentilha, e Jacó tem essa perspectiva de um espertalhão, Esaú tem a perspectiva de um bobalhão, né? Porque ele vai vender a primogenitura por um prato de lentilha. E ele agora, então, quando tem esse episódio, ele fala, mas não é Jacó? Não é ele que faz isso? Não é ele? Ressalta o nome dele, cujo sentido tem a ver
com alguém que é enganador. Então, tem toda essa trama que vai ficar ainda mais acentuada quando, a partir deste momento, Jacó foge, vai para a casa de Labão, passa tanto tempo lá, aí tem duas esposas lá, porque quem engana acaba sendo enganado. E é a partir de Jacó que nós vamos então observar os nomes das 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel. É a partir então de uma família disfuncional que vai sair o embrião, que vai formar o povo de Israel, a nação de Israel, e que representa hoje a igreja enquanto Israel espiritual de Deus. Israel espiritual de Deus. O que eu quero aqui destacar a partir então deste panorama é que conflitos familiares estão presentes na Bíblia. Conflitos familiares estão presentes nas relações. E repito, não é para poder legalizar o conflito. Não é para poder dizer que é uma briguinha só. Não é para poder dizer que é assim mesmo. Mas é para poder entender que eles estão presentes. E agora o que se faz com isso? Eu estudei a psicanálise e ela tem a vertente dela, a máxima dela é tornar consciente o inconsciente. Ou seja, enquanto inconsciente, ações que nós repetimos na vida, sem nos darmos conta de que nós estamos repetindo. Modelos de vida, ações que nós repetimos, sem nós nos darmos conta disso. Já observei em alguns aconselhamentos que já fiz de noivos, em alguns que assim colocaram para mim. Nós não queremos ter um casamento igual ao casamento dos nossos pais. E aí retratava que o casamento dos pais era totalmente disfuncional. E em alguns casos, passados-se alguns anos, pude então constatar que o que eles colocaram, não queremos repetir, eles acabaram repetindo no casamento. Por quê? Porque não tiveram consciência. Não trouxe a ordem. Ontem, lá na Igreja Batista do Meia, eu coloquei, então, na mensagem, falando sobre Joarão, que teve uma história muito esquisita, um dos reis de Judá, um homem que morreu com os intestinos do lado de fora, com profundas dores, e que ao morrer, o texto diz lá, que não deixou saudade. Um cara que passou na vida, morreu, não deixou saudade. E aí, para poder, então, destacar que, por vezes, as pessoas repetem aquilo que não deveriam repetir, porque elas não se dão conta do erro dos pais, elas não entendem, não ressignificam a vida. Não foi o caso de Jeorão, porque o pai dele, Josafá, foi um pai temente a Deus. Mas se nós olharmos as histórias de outros reis ali, nós vamos observar que alguns repetiram o que era o comportamento equivocado dos seus pais. Então é preciso, e aí adolescentes, jovens e todos nós, que nós possamos trazer a nossa memória, essas questões, não é para culpar o papai, não é para culpar a mamãe, mas para se responsabilizar. Então a máxima na psicanálise é tornar consciente o inconsciente. Mas e aí? E aí? Então, eu não tinha percebido que tinha esse trauma que me levava a agir dessa maneira, eu não tinha dado conta disso. Ok, então agora você já sabe. Você já sabe. A pergunta é, o que você vai fazer com isso? Porque não adianta só saber. Agora tem que ter uma ação de responsabilidade para você poder decidir o que você vai fazer com isso. E aí, tem uma frase que eu li do John Maxwell, que ele fala o seguinte, não importa o que fizeram ou tentaram fazer com você. O que importa é o que você está fazendo com aquilo que tentaram fazer de você. Ou seja, se você e eu não nos responsabilizarmos por aquilo que nos afetou, nós vamos continuar repetindo a história. E vamos ficar chorando, então, as pitangas, e vamos ficar numa lamentação sem dar o sentido. É necessário, portanto, que nós possamos ter essa compreensão. E aí, encontramos na Bíblia esses relatos, enquanto a palavra de Deus de uma maneira muito maravilhosa, que não esconde os conflitos.
ela demonstra os conflitos, ela fala dos conflitos, para que nós possamos cair em si e possamos ver assim, não sou só eu, e não é de agora. Eles passaram lá também, eles enfrentaram lá também. Algumas considerações sobre os conflitos familiares. Primeiro, reforçando o que eu praticamente já disse, todas as famílias, até mesmo as que temem a Deus, enfrentam conflitos. Todas as famílias, até mesmo as que temem a Deus, enfrentam conflitos. Porque todos aqueles que creem em Deus, à semelhança daqueles que também não creem em Deus, também enfrentam conflitos. A diferença está, a partir da palavra de Deus, da forma de lidar com esses conflitos. A diferença está na perspectiva de fé, na resiliência a poder lidar com esses conflitos. E aí, cito o Sermão do Monte, Jesus falando sobre as duas construções, as duas casas, em que sobre as duas vieram a tempestade. A que estava edificada sobre a areia não resistiu e caiu, mas a outra que estava edificada sobre a rocha permaneceu. Então, duas casas, dois destinos. O que sustentou a casa foi a base. A base. O pastor Mauro Sanches trouxe isso na mensagem no domingo à noite. O que nos sustenta na nossa fé. A fé não coloca para mim e para você uma garantia de que nós não vamos enfrentar problemas. Ela nos ajuda a evitarmos alguns problemas, com certeza. Com certeza. Mas não oferece garantia que você não vai enfrentar. Não oferece garantia que você não vai ter dificuldade. Mas ela nos confere a resiliência, a força, a capacidade, a graça de Deus, que é acima de tudo, para que nós possamos enfrentar os problemas e vencer os conflitos. Amém, irmãos? Você está no conflito? Você está numa dificuldade? Você está num momento de encruzilhada na sua vida? Você está numa tensão na sua vida? Não é porque você não crê em Deus, porque você está no mundo. E a graça de Deus, guarde isso, que te trouxe até aqui, vai te abençoar para você vencer isso. É a graça de Deus. Então, todas as famílias, até mesmo as que temem a Deus, enfrentam conflitos. Todo conflito, segundo, tem uma história que precisa ser reconhecida, que precisa ser contada. Todo conflito denuncia alguma coisa. Bom, conhece aquela máxima que fala de ovelha negra? E aí a música da Rita Lee, que pode falar assim, estranho o pastor citar a música da Rita Lee, né? Mas ela tem uma música que ela tinha que fala, você é a ovelha negra da família. Lembra disso? Estou quase cantando aqui, mas não vai dar certo. Você é a ovelha negra da família. E aí nós vamos observar que a ovelha a chamada ovelha negra da família, ela está denunciando a disfunção familiar. Isso é uma coisa assim, gente, que não se reconhece. Pais, meu filho está muito agitado, meu filho é hiperativo, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Pode ser, mas considere que o teu filho, que não tem discurso articulado, que não sabe falar articuladamente, ele está denunciando alguma coisa que está em disfunção na sua casa, no seu casamento. Ele pode estar denunciando uma falta de limite. Lá na década de 70, quando vem o movimento hippie já de 60, e vem a máxima proibido proibir, e vem a questão de que proibição, ela vai causar traumas na criança, não sei o quê. E aí então isso vem, nada é desconstruído assim abruptamente, né? Os conceitos vão paulatinamente corroendo. Dessa maneira então, aquilo que era dado nos limites, e eu não estou falando que era certo, não estou falando que é certo, só exemplificando, colocando os dois lados, e o certo seria o equilíbrio entre esses dois lados. Quando os pais estavam na sala e a conversa era séria, e a criança estava de brincadeira, bastava um olhar,
Quem já passou por essa experiência? E você não falava nada, você já entendia o olhar. Hoje em dia, a criança faz de gato e sapato, e o pai, que bonitinho. Faz nada. Faz nada. Porque saiu do extremo, que era poder trazer aquele limite rígido, não é? Aquele limite de qualquer coisa, dava uma surra, dava um castigo. Não estou falando disso, não estou falando que no passado era melhor, não. Vocês não estão entendendo? Fazendo uma comparação. Para um outro espaço que vivemos hoje, onde os pais estão perdendo a autoridade sobre os filhos. Onde os pais não estão estabelecendo limites sobre os filhos. Onde estão atendendo tudo que o filho demanda. E aí, presta bem atenção no que eu estou falando. Porque sou pai de 3 filhos e já cometi com os 3 muitos erros. Que não tem educação perfeita. Mas preste bem atenção no que eu estou falando. Para aliviar a consciência dos pais, é preciso colocar a culpa no filho. É preciso falar, meu filho é problemático. Porque aí você fica mais tranquilo. Porque aí você não vê o que está acontecendo de problema. Quando eu estava na psicologia, e tinha lá o atendimento dos casos no SPA, recordo de uma menina, tinha aproximadamente uns 10 anos, que chegou lá com a questão da escola encaminhada o seguinte: deficiência de leitura, de aprendizado, não consegue, blá, blá, e mandaram lá, não conseguia ser alfabetizada, aquela coisa toda. Falar em alfabetização, abre um parêntese para poder ressaltar que está muito bonita a alfabetização aqui na igreja, no projeto Amizade. A irmã Marisa comentou da alegria dela de poder estar com as crianças, tem a Renata, está muito legal ver as crianças vindo para cá. Se você quer ajudar no reforço escolar, se você quer dar aula de inglês, aula de física, fala com a Marilene. Fique em pé, Marilene, só um instantinho, que é presidente do projeto Amizade, tá? Eu quero ajudar. Muito obrigado. Então, essa garota vai com diagnóstico, que eu não tenho assim, essas nomenclaturas. Aí, ela que não sabia escrever, dita não sabia escrever, tem deficiência, tem isso, tem aquilo. No período do atendimento, ao final, depois de um ano, sabe como é que ela encerra o atendimento? Escrevendo uma cartinha para a psicóloga, que era estagiária. Te amo, muito obrigado. Assim, uma coisa de criança. Então, observem vocês que aquela criança que estava sendo rotulada como sendo uma criança com uma deficiência, na verdade, ela ali estava com umas questões na vida que não estava sendo elaborado. Pais, prestem atenção nos seus filhos, mas prestem atenção no comportamento que vocês têm dentro de casa. Não tenham receio de dar limite, não sejam exagerados. Exagero de ambas as partes não resolve nada, mas aprenda a dar limite. Parece que Rebeca não deu limite para Jacó, né? Parece não, tá na cara, né? Pelo contrário, a mãe vai ser a pivô de todo esse negócio aqui. Então, todo conflito tem uma história que precisa ser reconhecida e contada. Essa história, ela começa lá no nascimento de ambos, Isaac e Esaú. Essa história tem a ver com a amargura que Rebeca nutre pelas esposas de Esaú. Enfim, são coisas que estão ali que não são vistas. Vamos tratar isso, gente. Vamos ver essas coisas, gente. Vamos purgar esse pus que está aí latejando. Vamos abrir o coração. Reconhecer. Se é o caso, pedir perdão. Se é o caso, pedir ajuda. Não tem vergonha em pedir ajuda, gente. Em poder falar, eu e meu esposo não estamos nos entendendo. Em você como filho poder falar, não estou entendendo com meus pais. Poder, gente, não tem vergonha de poder falar. O fato é que se ficar enrolando, consequências virão que não são as mais agradáveis. E observamos isso de maneira muito clara na história de Esaú e de Isaac, tudo aquilo que aconteceu. E a gente pode ler a Bíblia e falar assim, mas é isso mesmo, porque Deus determinou. Deus não vai determinar sofrimento, não vai determinar engano.
Isso é uma narrativa da Bíblia que está mostrando para a gente o que aconteceu, para a gente poder aprender com o que aconteceu. Mais do que mostrar para mim e para você a questão da linhagem dos patriarcas, o cumprimento, que isso é muito importante, é falar de vivências, é falar de histórias. É poder falar de que desde que o pecado entrou no mundo, a gente está enrolado com essas coisas aí. É poder destacar que assim que o pecado entrou no mundo, o primeiro lugar mais afetado foi a família. É o irmão que se levantou contra o irmão. Então é poder se dar conta disso. Sair dessa compreensão de perfeição. Não tem esse estágio de perfeição. O que tem são pessoas imperfeitas buscando a perfeição em graça no Senhor Jesus. Buscando melhorar no Senhor Jesus. E isso é Jesus que faz na minha vida, não sou eu que faço por mim mesmo. Não sou eu que me produzo o perfeito, sou eu que decido abrir meu coração para o Deus que é perfeito, que vai me aperfeiçoando. Paulo fala, aquele que começou a boa obra em sua vida, ele a concluirá. Então, esse processo. Então, vamos lá. Primeira coisa, todas as famílias, até mesmo as que temem a Deus, enfrentam conflitos. Você teme a Deus? Você teme a Deus? É natural que você tenha conflitos. E não vamos ficar aqui ignorando os conflitos. Confia em Deus, confia, mas não nega o conflito. Confia para poder assumir o conflito. Confia para poder encarar o conflito. Confia para poder se deparar com ele. Segundo, todo conflito tem uma história que precisa ser contada. Para poder trazer à mente. E você decidir o que você vai fazer com isso. Porque pode ficar lamentando a história, porque meus pais foram assim, porque meus avós foram assim. Então você não está vivendo a sua vida. Está vivendo a vida dos seus pais, dos seus avós. Desconhecendo que Deus dotou cada um de nós com direito de escolha. A Bíblia fala que não é porque os pais pecaram que a boca dos filhos ficaram embotadas. Então se responsabiliza. Se responsabiliza como adolescente. Se responsabiliza enquanto jovem. Se responsabiliza. O que você vai fazer com isso? Já aconteceu, já era. Não tem como voltar mais atrás. Agora é só você saber o que você vai fazer com isso. E o que a Bíblia coloca é para podermos encarar e lidar com essas situações e que a história de Jacó mais à frente vai mostrar claramente. Terceiro, o que nós observamos aqui é que com a graça de Deus, todo conflito pode ser superado. Todo conflito. Não há limite para a ação de Deus na nossa vida. Não há pecado que não seja alcançado pela graça do Senhor, pelo perdão. Não existe pecado. Não existe falha que o Senhor não possa alcançar para purificar. Nós somos pecadores. Nós falhamos. Nós erramos. Mas não há pecado que Jesus não possa, se nós nos arrependermos, nos dar o perdão dele. E isso não é para continuar pecando. Isso não é para poder falar, eu sou assim mesmo. Isso não é para você legalizar o seu vício. Vícios inúmeros. Inúmeros vícios. Alguns socialmente totalmente confrontados, que nós falamos com mais liberdade. Fumar, beber, mas e outros vícios camuflados? E outros vícios que está estragando a tua vida? Então é preciso reconhecer até a dificuldade de poder lidar e colocar perante Deus e pedir ajuda. É preciso se movimentar para não ficar escravo dessa situação. Todas as famílias, todas as pessoas que enfrentam conflitos, com a graça do Senhor pode superar os conflitos. São 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Com os conflitos que passaram, no exagero maior que vai acontecer na vida de Jacó. Mas a partir deles tem uma história. Deus tem uma história a partir da tua vida, meu irmão. A partir da minha vida, da minha casa, da sua família, amém? Tem uma história.
Não está aqui acabado, não. Tem uma história, meu filho. Tem uma história para ser vivida e para ser contada. Por fim, como lidar com os conflitos familiares? Primeiro, reconhecendo o que não pode ser admitido, não pode ser superado. Segundo, tratando os conflitos assim que os primeiros sinais aparecem. Que eles aparecem, se colocam. Fica atento para você poder já entender e começar a tratar. Conflitos que não são tratados geram sofrimento que poderia ser evitado. Conflitos que não são tratados geram sofrimentos que poderiam ser evitados. Tem sofrimento que está inerente à vida. Tem sofrimento que pode ser evitado. Então, vamos fazer um exemplo bem comum. Uma pessoa que tem um vício do cigarro e que sabe que está prejudicando a saúde, está prejudicando os pulmões, e ela, então, não dá conta disso. Como qualquer outro vício, ela permanece, vai ser consumida. Se você não lidar com aquilo que te afeta, você vai ser consumido por aquilo que te afeta. Conflitos que não são tratados geram sofrimento que poderia ser evitado. Terceiro, encare os conflitos com coragem e sempre na dependência de Deus. A história nos mostra, a partir de Jacó, que toda a dinâmica que se estabelece a partir desse episódio aqui, que ele foge para a casa de Labão, lá é enganado, lá é explorado, reconhece que não tinha que ficar fugindo, reconhece assumir o conflito, reconhece que tinha que voltar para pedir perdão para o irmão, reconhece que isso era um risco para a vida dele, que o irmão podia trucidá-lo, reconhece então, mas ele vem. Você lembra da história? Está aqui no texto bíblico, nos capítulos à frente, ele vem. E aí quando ele chega em Maanaim, no Val de Jaboque, ele passa a família, ele passa os servos, e ele fica sozinho. Sozinho. E ele se depara com Deus. E luta com Deus. Quer lutar com aquilo que trazia dentro dele, com a graça de Deus. E o acometia. É disposição. Aí, dali, ele sai com uma marca, ele sai coxo, para poder entender que o que nos põe em pé não é a nossa força, nós dependemos de Deus. Todos nós capengamos, e é Deus que sustenta a gente. E ali, mais do que com uma marca no corpo, mas com o coração renovado, ele encara o problema. Que o problema era a situação deixada para trás com o irmão. E o que acontece? Deus desfez aquilo. Isaú abraça, ele se abraça. Está entendendo? Tira aquilo da cabeça. Se não tivesse agido assim, viveria de péssima qualidade, sempre com medo do que poderia acontecer quando se encontrasse com Isaú. Encare os conflitos. Faça isso com coragem. E acima de tudo, na dependência de Deus. Eu quero hoje te convidar para que você venha hoje à noite. Eu quero te estimular para que você venha hoje à noite. Porque é entendendo que nós temos conflitos, que hoje à noite nós vamos consagrar nossa família nas mãos de Deus. Nós vamos colocar nosso casamento, nossos filhos, nossos pais, nossos sonhos, nossos traumas, nossos equívocos, nossos erros, nossos pecados, nas mãos do Senhor. Eu quero te incentivar de coração para que você venha, para nós estarmos orando juntos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Não sei quais conflitos você porventura esteja vivenciando, passando, mas eu espero que a palavra de Deus de maneira muito clara tenha falado ao seu coração e que te estimule a você se deparar com eles, a poder, com a graça de Deus,
enfrentá-los e superar. Deus tem uma história para cada um de nós. A despeito de coisas que fazemos, de heranças que recebemos, se nós colocarmos nossas vidas perante Deus, Ele vai realizar uma história e vai escrever uma história bonita a partir de mim, a partir de você. Não tenha medo dos conflitos. Enfrente os conflitos com a graça de Deus. Se você precisar de uma ajuda que esteja ao meu alcance, eu me coloco à disposição para te ouvir. Mas tem muitos irmãos aqui, seus líderes de células, outros irmãos que também podem te ajudar. Não fica sozinho. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, de maneira tão clara, ó Pai, em que ela relata vivências, situações, como, ó Pai, nós acabamos aqui de refletir na história de Isaac e de Rebeca, depois na história de Jacó, patriarcas. Ó Pai, esses homens, e a partir desses homens, dessas famílias, é que vai, ó Pai, é que começa a se estruturar todo o plano de salvação. E a história, ó Pai, deles, nos mostra que pessoas que temem ao Senhor enfrentam dificuldades, cometem equívocos, mas nos mostra também que nós não devemos permanecer nisso, mas que há uma graça de poder superar. Abençoa cada um de nós. Abençoa cada família aqui presente, representada. A cada um que está cultuando conosco pela transmissão. Seja a Tua graça, ó Pai, na dificuldade que, porventura, um adolescente, um jovem, um casal, um irmão, uma irmã viúva, um irmão, uma irmã divorciada. Contempla cada um. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos ter uma mente iluminada pelo Espírito Santo para lançar luz sobre o problema, que está, ó Pai, gerando todo aquele mal-estar, e nos conceda coragem para reconhecer e para responder o que nós vamos fazer com isso. Porque nós não queremos viver reféns do nosso passado. Não queremos viver reféns de uma história. Nós, ó Pai, entendemos que o Senhor tem algo novo para cada um de nós. E queremos viver nesta perspectiva. Abençoa-nos como família espiritual e como igreja do Senhor Jesus que nós somos. É a oração que eu faço, é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquemos em pé, cantemos, louvemos ao Senhor.